nome é Natália Luz. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à banca examinadora por considerar avaliar o meu trabalho. O professor orientador do meu trabalho é o Mário Mesquita e o tema do meu trabalho é um estudo sobre a evolução da moeda no Brasil e qual o papel do Banco Central no controle da inflação. Esse trabalho surgiu através de um estudo feito pelo Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, que em 2014 avaliou 144 países, onde o Brasil recebeu a 74ª posição com relação à educação financeira. Desse modo, o objetivo geral foi compreender qual é a história da moeda em nosso país e como o Banco Central pode controlar a inflação, levando assim conhecimento à população e contribuindo para que a mesma se eduque financeiramente. Irei então falar sobre a moeda, história da moeda no Brasil, apresentar a composição do Sistema Nacional Financeiro, compreender o papel do Bacen no controle da inflação do país e as metodologias utilizadas para esse trabalho foram dedutiva, procedimento histórico, monografia, documentação indireta de pesquisa biográfica e documentação indireta de pesquisa documental. Segundo o filósofo romano Cícero Nascimento, a história traz exemplos do passado para contribuir com o nosso presente. Seguindo essa linha de raciocínio, esse trabalho foi pensado com a intenção de trazer exemplos do passado para auxiliar nos dias atuais. Trouxe, sim, a história da moeda, como ela evoluiu, para poder entendermos melhor sobre finanças nos dias atuais. O conhecimento financeiro é de suma importância para a população, para que os brasileiros possam conhecer o sistema e, a partir disso, saber como lidar com as suas próprias finanças. Uma sociedade saudável e próspera é o que eu desejo. O primeiro capítulo fala sobre a evolução da moeda no Brasil, a história da moeda. As primeiras moedas foram da Lídia, foram cunhadas na Lídia, atual Turquia. As moedas lá eram feitas de forma primitiva e podiam ser utilizados vários metais. E dependendo do metal que era utilizado, do que era utilizado para fabricar aquelas moedas, também variava o valor delas. Por exemplo, ouro, prata, etc. Essas moedas eram muito pesadas para poder serem transportadas. Então, as pessoas, além de ser pesadas, ainda tinha a questão de serem fáceis para roubo. Atraía muitos ladrões com isso. Então, as pessoas começaram a deixar essas moedas em casa de custódias, onde eram entregues um papel com o valor das moedas. Com o tempo, esse papel começou a ser utilizado para trocas também. Serem compradas coisas com esses papéis. Então, aí que surgiu as primeiras cédulas e os primeiros bancos. Inicialmente no Brasil, assim que houve o descobrimento, era utilizado o escambo. Os índios trocavam, por exemplo, o pau-brasil por outras coisas, como espelhos, etc. As primeiras moedas começaram a circular no Brasil a partir de um decreto do rei de Portugal. Então, eram enviadas moedas de ouro, moedas para cá, para o Brasil, de Portugal. Só que eram poucas, não dava para todo mundo. Então, não eram poucas pessoas que tinham acesso a essas moedas. Então, não era amplamente utilizada. As pessoas continuaram a usar o escambo. E foi utilizado muito o açúcar na troca de coisas. A primeira moeda que foi criada aqui no Brasil não foi com a intenção de valor monetário, mas sim para homenagear duas embarcações holandesas que chegaram ao Recife e conquistaram o Recife. Então, essas primeiras moedas que foram cunhadas no Brasil, feitas no nosso território, elas foram feitas pelos holandeses para comemorar as embarcações que conquistaram o Recife. Em 1694, na Bahia, foi criada a primeira Casa da Moeda no Brasil,
Com o ouro encontrado em Minas Gerais, com a corrida do ouro, começou a se cunhar moedas, né, também, já se cunhava, mas com essa corrida do ouro, as moedas cunhadas de ouro no Brasil, uma parte iam para Portugal. Quando a família real vem para o Brasil, se instaura aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é criado o primeiro Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o primeiro banco da América do Sul. As moedas tinham a cara da realeza, então era com o rosto da realeza, eram referentes a isso. Quando chega a República, as moedas elas mudam de rosto e começam a ter um rosto mais republicano. Assim que começa a República, o país ele começa a ter vários golpes. Então, isso influenciava muito na questão monetária do país, os golpes, também tinham as junções de várias famílias, e isso acabava que o dinheiro ficava nas mãos de alguns, de alguns e de outros não. Quando o JK ascende à presidência, ele vem com o slogan dele, né? E com a intenção de fazer 50 anos de progresso no país em 5 anos. Ele vem com 30 metas e ele consegue alcançar as metas dele, porém, ele deixa uma dívida, porque ele faz dívida externa para conseguir alcançar as metas. Ele deixa uma dívida que os seus sucessores ficaram mais preocupados, focados, né, em estar conseguindo quitar essas dívidas. No período militar, também tivemos um grande crescimento econômico. E com esse crescimento, quando acaba o período militar, também deixa uma dívida externa para o país. E os presidentes que sucederam ao período militar tiveram vários problemas com a questão da inflação. E para poder tentar resolver, uma das coisas que fizeram foi fazer as trocas da moeda. E é nesse período que a gente vai ter o Cruzeiro Novo, o Cruzado Real e o Real, que é a nossa moeda vigente atualmente. O Real, ele deu fim a essa questão de trocas de moedas, deu uma estabilidade financeira para o Brasil. Quando ele surgiu, ele conseguiu estabilizar financeiramente. O único que pode fazer moeda física, criar moeda física, é o Estado. As pessoas por si não podem criar moedas físicas. O segundo capítulo fala sobre o Sistema Financeiro Nacional, que teve seu início em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. E ele passa por 4 grandes fases, que é da chegada da família real portuguesa ao Brasil, a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, a reformulação do mercado financeiro e da reformulação do mercado financeiro aos dias atuais. O Sistema Financeiro Nacional é constituído por entidades que facilitam as trocas financeiras, auxiliam as trocas financeiras. Os órgãos que fazem cumprir as normatizações são o Bacen, a CVM, a Previc e a SUSEP. Ele é normatizado por instituições responsáveis. Os órgãos que normatizam são a CMN, o Conselho Nacional de Previdência Privada e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Mas e o Conselho Nacional? Qual é a sua importância? Ele é de suma importância para a nossa economia. Ele é o órgão máximo da economia do país. E ele é um órgão normativo, que é composto pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Economia e o ministro do Planejamento. Os órgãos que estão subordinados a ele são o Bacen e a CVM. O Bacen é uma autarquia que tem como função, além de emitir a moeda do nosso país, também de fazer com que as políticas monetárias sigam suas metas.
para que manter a inflação de forma controlada. Quais são as funções dele? Manter a inflação sob controle, estabilizar os preços e preservar o valor da moeda, assegurar a solidez do sistema financeiro e gerenciar o meio circulante. Inflação no Brasil e qual o papel do Banco Central com relação ao mesmo? A inflação, ela é a desvalorização da moeda. Como vimos anteriormente, após o regime militar, o Brasil passou por um período de grandes inflação. Um período de inconstância, e o governo, em resposta a isso, criou o Plano Cruzado. O Plano Cruzado, em uma de suas medidas, era congelar os preços dos produtos, o que não deu muito certo. E com resposta a não ter dado certo, surgiu o Plano Cruzado II, onde além de ter o congelamento dos preços dos produtos, também foi estabelecido uma quantidade de compras internas. E após ele, veio o Plano Blazer. O Plano Blazer congelou os salários no período de 3 meses. Porém, após passar esse período, houve uma grande clamor para que voltassem a ter os reajustes salariais. Então, o plano fracassou também. Após ele veio o Plano Verão, onde foi criado o Cruzado Novo. O Cruzado Novo, ele tinha 3 dígitos a menos do que a moeda anterior. Esse foi o pior momento, onde o país teve o maior índice de inflação. Após ele, veio o Plano Collor 1 e 2. Nesse período do Plano Collor, foi o momento de mais baixa liquidez que o país passou, pois foram congelados as poupanças. Logo após ele veio o Brasil Novo, onde se conseguiu uma estabilização e uma diminuição dos juros, porém, esse a longo prazo não foi funcional. Após o Plano Brasil Novo, surgiu o Plano Real. O Plano Real, ele foi o plano que conseguiu estabilizar a economia do país. Ele foi dividido em 3 fases. A primeira fase, ele foi composta pelo PAI e o FSE. Houve também, nesse período, as privatizações. Em sua segunda fase, houve a desindexação, onde também foi fixado o teto do câmbio com relação ao dólar, onde cada dólar valia R$1, ou cada real valia $1. Não poderia se ultrapassar esse valor. Em 1999, foi criada a política de meta da inflação, onde passou a se controlar a moeda. E para isso, quem utiliza essa política, quem cuida dessa política é o Banco Central. E para isso ele usa emissão de papel moeda, controle das reservas bancárias, operações de títulos públicos, controle de operações de créditos e o redesconto. Temos também as políticas de controle da inflação. Por exemplo, o redesconto. O redesconto, ele é um empréstimo financeiro que o Bacen faz para as instituições financeiras. E conforme ele quer que tenha mais liquidez no mercado, ele vai emprestar mais. Se ele quiser que tenha menos liquidez, ele vai reter mais esse dinheiro. Temos também o Open Market. O Open Market é a venda de títulos do governo, onde quando o Bacen quer que tenha mais dinheiro no mercado, ele compra das instituições financeiras esses títulos, e quando quer que tenha menor liquidez, ele vai vender mais títulos. O depósito compulsório também
onde quando uma pessoa vai a uma instituição financeira e deposita um valor, parte desse valor fica retido pelo Banco Central. Esse valor que fica retido pode ser maior ou menor conforme o Bacen acha que deve ser feito. E temos a taxa básica de juros, que é a Selic. A Selic, ela influencia em todas as taxas que existem no mercado. Esse trabalho teve como sua pretensão entender como foi a história da moeda no país e qual o papel do Banco Central para controlar a inflação. Partimos do pensamento que, ao estudar os acontecimentos históricos, o que já se passou, o que já aconteceu, podemos evitar erros no nosso presente e no nosso futuro, não replicando aquilo que deu errado e replicando aquilo que deu certo. Para futuros estudos, interessante o assuntos como a reforma do sistema monetário, como a geração atual entende o dinheiro virtual é a nova era da economia, como a inflação influencia a população brasileira, como o Pix tem facilitado as transações econômicas. Desde já, gostaria de agradecer à banca examinadora por ter dado a sua atenção a essa oportunidade de compartilhar meu estudo. Agradeço também por todo o conhecimento que a instituição me passou, que sem ele eu não conseguiria ter feito esse trabalho.